Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje, continuando com a nossa série Dinossauros da Eletrônica, que é uma série que temos aqui no canal que estuda eletrônica antiga, componentes e circuitos que não existem mais, ou se ainda existe, é numa quantidade muito menor do que na época que eles eram populares. E hoje nós vamos mostrar um pouco da evolução dos componentes utilizados em fontes de alimentação de televisores. Nós vamos falar mais daqueles componentes que ficam na entrada de rede, retificador, filtro, e não da parte chaveada, regulador, etc. É só na parte da entrada da rede. Mas antes da gente fazer essa aula, se você está aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser informado dos vídeos novos e lives que fazemos aqui todas as sextas às 19 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, gostaria e pode ajudar financeiramente, primeiro, você pode tornar-se membro do canal, clicando no botão Seja Membro, com um valor mensal a partir de R$ 7,99 cobrado pelo YouTube, você se torna membro do canal Burgos Eletrônica. Em troca, nós oferecemos vídeos, lives, promoções e cursos exclusivos da Burgos Eletrônica para os nossos queridos patrões. Você que já é nosso membro, muito obrigado pela sua colaboração. Espero que você esteja gostando do nosso conteúdo. E segundo, você pode ajudar o canal também comprando os nossos cursos. Na descrição do vídeo você tem as nossas lojas virtuais, você pode fazer os nossos cursos em eletrônica, né, de várias áreas da eletrônica. Você pode pagar os cursos individualmente, você pode comprar em combos, como está aí na descrição deste vídeo. Então, muito obrigado você que já é nosso aluno, você que já é nosso estudante de eletrônica, ou você que está se aperfeiçoando na área. Então, pessoal, vamos falar aqui sobre a evolução das fontes de alimentação, começando pelo transformador. Nos televisores valvulados, nós tínhamos transformadores na entrada de rede, transformadores grandes e com grande quantidade de fios saindo dele, porque as válvulas tinham tensão para alimentar as placas, grades de blindagem, tinha os filamentos, então tinha vários fios saindo dos transformadores que alimentavam os televisores valvulados. Depois, alguns televisores transistorizados passaram a utilizar um transformador na entrada de rede. Mas não é muito comum, não eram todas as TVs que utilizavam. Na verdade, uma pequena parte dos televisores começou a usar os transformadores, só que era um pouco menor do que na época valvulada, tá? Porque o televisor, geralmente, ele pega a tensão da rede, retifica e filtra e já manda para alimentar o televisor. Mas algumas TVs chegaram a ter transformador na entrada de rede, que já era menor do que o das TVs valvuladas. E depois, com o advento das fontes chaveadas, os televisores passaram a utilizar esse tipo de fonte, e na fonte chaveada nós temos um transformador que é diferente, ele tem um núcleo de ferrite, enquanto que esses daqui tinham um núcleo de ferro. Por que núcleo de ferrite? Porque o ferrite é melhor para trabalhar em altas frequências. Esse transformador aqui, ele não vai na entrada de rede, ele vai ligado num transistor ou dois transistores de chaveamento que vão fazer a corrente no primário dele variar e assim ele vai induzir as tensões. O chaveamento é de frequência bem alta, varia de poucos kHz até centenas de kHz, por isso que esse transformador é envolvido no núcleo de ferrite. Então toda fonte chaveada tem esses transformadores, os TVs atuais, todas elas têm esse transformador na fonte. Agora, o circuito retificador. Os primeiros retificadores dos televisores eram os retificadores a válvula, ou retificadores a vácuo, que eram válvulas duplo diodo, como essa aqui, por exemplo, o 5Y3GT. Tá vendo? Algumas delas, a maioria delas tinha essa base de baquelite. Era uma válvula duplo diodo, aqui duas placas, tá vendo? Duas placas, duas placas, duas placas aqui dentro, filamento dentro dessas placas aqui. E essas válvulas ficavam na entrada de rede dos primeiros televisores. Então, logo depois do transformador, vinha a válvula retificadora, geralmente um duplo diodo ou dois duplos diodos ligados em paralelo para alimentar o televisor, para retificar a tensão alternada do transformador. Depois, os televisores passaram a utilizar o retificador metálico, os retificadores estado sólido. O primeiro a ser utilizado foi o de selênio. Olha só, o retificador de selênio, ele tinha essas aletas aqui para dissipar o calor, que eles esquentavam, tá vendo? Ó? Olha esse aqui que grande. Esse aqui, na verdade, é uma ponte retificadora. Ó. Ele tem 4 retificadores aqui, ó, dentro dessa peça esquisita aqui. Ó. Tá? Então, isso aqui eram os retificadores de selênio. Na verdade, poucas TVs chegaram a utilizar esse retificador substituindo as válvulas
na entrada da fonte. Por quê? Porque o selênio é um material caro, difícil de achar e é tóxico. Então, logo depois, os televisores passaram a utilizar os diodos de silício. Esses foram os primeiros, ó, tá vendo? Ó? Os primeiros diodos que apareceram nos televisores, ó, tá vendo? Muitos deles tinham corpo de metal e alguns já tinham corpo de epóxi, como esse daqui, por exemplo. E por fim, os televisores atuais têm os retificadores com corpo de epóxi, como esses daqui, por exemplo. Ó. O tamanho deles depende do consumo do televisor. E muitos deles já utilizam ponte retificadora. Apesar de que, ó, tá vendo? Aqui já tem uma ponte retificadora. E esse retificador de silício antigo tinha ponte retificadora também. Mas esse daqui é uma ponte retificadora já moderna, usada nos televisores atuais. E o capacitor de filtro? O capacitor de filtro, antigamente, era desses daqui, ó. Na época da válvula, ou dos primeiros retificadores metálicos, o capacitor de filtro era esse tipo aqui, ó. Ele tinha o corpo todo de metal, ele era grande, ocupava um grande espaço na placa, tá vendo? Esse aqui é um pouquinho menor. Depois surgiram os capacitores mais modernos, né? Ele diminuiu de tamanho, como vocês podem observar. E por fim, as TVs de LED e OLED passaram a utilizar esse outro tipo de capacitor de filtro principal, tá vendo? Ó? Um capacitor mais compridinho, porque esse capacitor permite com que o televisor tenha um tamanho mais reduzido de profundidade, um televisor mais fino, tá? Então, aqui nós temos a evolução dos capacitores eletrolíticos, tá bom, pessoal? Então é assim que os componentes retificador, transformador, retificador e filtro deram uma evoluída desde a época dos televisores valvulados até a época recente, até os televisores que tem hoje no mercado. Tá bom, pessoal? Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja educado nos comentários. Vejo vocês aqui nos próximos vídeos. Por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.